Sexta-feira, 20 de outubro, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Rua do bairro Badenfurt segue fechada devido à ameaça de desmoronamento de pista. Unidades de saúde abrem neste sábado para colocar em dia a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Evento na universidade destaca ações de prevenção da saúde da mulher. Tradicional grupo de canto se apresenta hoje na Oktoberfest. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. E o sol pode aparecer no final de semana aqui na cidade. Apesar da nebulosidade, podem ocorrer abertura de sol tanto no sábado quanto no domingo. Confira agora a previsão do tempo. Boa noite, Jorge. E a previsão do tempo para este final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, é sem grandes mudanças nas condições do tempo. A circulação marítima vai continuar direcionada aqui para a região do Médio Vale e tanto no sábado quanto no domingo vamos ter o céu variando entre nublado e encoberto, com algumas rápidas aberturas de sol ao longo do dia que auxiliam na elevação gradual da temperatura. No entanto, ainda vamos ter a condição para aquela chuva fraca, isolada a qualquer momento do final de semana. E com relação à temperatura, vamos ter temperaturas mais amenas devido à presença dessa nebulosidade. A mínima vai ficar em torno dos 16 graus e as máximas vão oscilar em torno ali dos 22 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Uma importante via do bairro Badenfurt está interditada para o trânsito de veículos. A rua Arnold Hemmer, que serve de alternativa para desvio dos congestionamentos na BR-470, não tem previsão para ser liberada. O bloqueio total ocorreu após o desabamento de parte da via, que cedeu devido às chuvas que atingiram todo o estado nesse mês de outubro. Funcionários da prefeitura estão trabalhando para a retirada das árvores que caíram na encosta do rio Itajaí-Açu, mas não existe até esse momento posição com relação a algum trabalho paliativo aqui no local, até porque uma obra desse porte depende de recurso federal. Por enquanto, os motoristas têm que utilizar a BR-470. A linha 155 do transporte coletivo está atendendo a comunidade somente pela rodovia nos dois sentidos, seguindo até a Breitkopf Caminhões, no quilômetro 62 da BR-470. Amanhã, sábado, é o dia D da campanha de multivacinação. Em todo o estado, unidades de saúde ficam abertas durante o dia para atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ideia é disponibilizar uma data fora do horário comercial para facilitar o acesso à imunização. Então nós pedimos que a população, que os pais e responsáveis aproveitem este dia, que procurem as salas de vacina, que levem as cadernetas de vacinação das suas crianças, dos seus adolescentes, para colocar em dia. E aproveitem a oportunidade para se vacinarem também, né? Hoje a gente tem aí um calendário com vacinas para todas as idades. Nesse dia serão ofertadas cerca de 18 vacinas que protegem contra mais de 20 doenças, além das vacinas também de campanha como influenza e Covid. Nós temos sofrido uma queda das coberturas vacinais nos últimos anos, então correndo o risco de algumas doenças eliminadas ou controladas estar retornando. Então é extremamente importante que a gente tenha aí a população vacinada para que a gente não tenha o retorno de doenças graves que podem levar a óbito ou até mesmo deixar sequelas. Em Blumenau, a ação acontece nas unidades de saúde com salas de vacinação, que vão atender amanhã, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. A FURB realizou nesta semana a primeira jornada Outubro Rosa. O encontro discutiu ações de prevenção à saúde da mulher
e também serviu para arrecadar doações à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Na programação, 4 palestras com profissionais da saúde de diferentes áreas envolvidas. No caso da apresentação da Aline, o foco foi a avaliação ginecológica na parte clínica e a importância para a detecção precoce do câncer de mama. Ninguém melhor que nós sabe sobre o nosso corpo, né? A gente que sabe quando tem alguma coisa anormal, e também trazer a importância de fazer os exames anualmente, tá? A partir dos 40 anos, as mulheres que não têm alto risco de câncer de mama, é importante que façam pelo menos a mamografia todos os anos. O mastologista é o especialista que cuida das glândulas mamárias, por onde o câncer de mama acaba sendo percebido. Em Blumenau, a Rede Feminina de Combate ao Câncer conta com voluntárias que se esforçam para levar informação, conscientização e força para as mulheres que passam pelo tratamento da doença. E essas palestras que nós estamos assistindo hoje faz uma diferença muito grande para nós, para que nós também possamos ter bastante conhecimento para levar a elas também e incentivar também outras mulheres a fazerem também os autoexames todos os anos, né? Que isso é muito importante também para todas, né? De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama e de colo de útero ainda estão entre as principais causas de morte de mulheres no Brasil. E daí surgiu a importância de se trazer o tema para a discussão, conforme a representante de uma das ligas organizadoras da jornada. A gente sempre quis fazer um evento grande, mostrar o que as ligas de medicina estão fazendo. E esse é um evento que é aberto também à comunidade. Hoje a gente tem as moças da Rede Feminina participando. E o nosso objetivo era trazer um pouco de cada área dentro da oncologia também, né, e do câncer de mama. E que todos os alunos participassem e entendessem, né? Olá, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau. O Beck já está na cidade de Imbituba, onde joga amanhã às 3 da tarde contra a equipe do Imbituba. A partida é válida pelo primeiro jogo da semifinal da competição. Começa às 3 horas lá no Emília Mendes Rodrigues. E tem a transmissão da Rádio Blue Sports através das plataformas digitais e também da Rádio Arca da Aliança 100.1 FM. A partida é válida pelo jogo de ida. No dia 29 tem um jogo da volta aqui na cidade de Indaial. O Beck joga por 2 resultados iguais. 2 empates, o Beck está na Série B e também na final. Uma derrota lá por 1-0, uma vitória aqui por 1-0, o Beck pela melhor campanha também vai estar na semifinal. A delegação viajou, o Jean Carlos é desfalque na equipe do Blumenau, foi expulso na última partida contra a equipe do Tubarão. E também o atacante Gabriel Aires também é dúvida para esse compromisso do tricolor lá na cidade de Imbituba. Amanhã, então, convite para o torcedor acompanhar. Na próxima terça-feira está confirmado o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual de Voleibol Masculino. A APAN recebe Joinville no ginásio do Galegão a partir das 19h30. Os ingressos já estão à disposição para o torcedor. Ontem tivemos o fechamento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas a bola já rola amanhã para a 28ª rodada da competição. 18h30 no Morumbi tem São Paulo e Grêmio. No mesmo horário, lá na Fonte Nova, o Bahia recebe o Fortaleza. Também 18h30 tem Cuiabá e Goiás. 9 da noite amanhã, o líder Botafogo recebe lá no Engenhão o Atlético Paranaense. Domingo é domingo de clássico. Nós teremos o Flamengo enfrentando o Vasco da Gama. O Atlético Mineiro recebe a equipe do Cruzeiro, os 2 jogos às 4 horas da tarde. Também 4 horas da tarde, domingo, Internacional e Santos. Às 18h30, Corinthians e América Mineiro. Às 18h30, Red Bull Bragantino e Fluminense. E o Coritiba recebe a equipe do Palmeiras. São jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. O jogo entre Sport do Recife e Chapecoense foi confirmado para domingo às 18h30 lá no Pernambuco, já que a Chapecoense não conseguiu ontem embarcar para o Pernambuco. Ia ser hoje, foi remarcado para domingo às 18h30. No domingo também nós teremos 18h30 Avaí e Ceará. Vida ou morte para a equipe do Avaí na Série B. E o Criciúma entra em campo no sábado às 17 horas, quando enfrenta o CRB lá no Alagoas. E para a gente fechar, domingo, 5 da tarde, Brusque e Amazonas na decisão da 3ª divisão do futebol brasileiro. As 2 equipes já subiram para a Série B. Um abraço, Jorge. Amanhã bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente volta aqui no Jornal de Blumenau. O final de semana promete muito movimento na Oktoberfest.
Com a trégua da chuva, a expectativa é pelo melhor final de semana da festa até agora. Nos primeiros 10 dias do evento, cerca de 200 mil pessoas passaram pela Vila Germânica. Hoje, os ingressos custam R$ 50. Amanhã, a entrada vale R$ 60 e no domingo, R$ 22. Na próxima semana, não será cobrado ingresso entre segunda e quinta-feira, somente na sexta-feira e no sábado, buscando atrair mais público. E quem vai à festa pode ir tranquilo. A Oktoberfest é considerada uma das mais seguras do país, fruto do aparato policial montado no local. O posto da Polícia Civil, por exemplo, auxilia no atendimento de ocorrências. O posto de atendimento fica ao lado do brinquedo Chapéu Mexicano, onde podem ser registrados boletins de ocorrência por perda de documentos ou objetos, furto e roubo, ameaça, calúnia, discriminação de pessoas, dano ou ocorrência como golpes, lesão corporal, desacordo comercial, entre outros. No local também é administrado um setor de achados e perdidos. As pessoas que tenham perdido aparelhos celulares, por exemplo, dentro dos pavilhões da festa, podem procurar a central para verificar se o aparelho foi recuperado. Vale lembrar que o boletim de ocorrência também pode ser feito de forma online, pelo site delegaciavirtual.sc.gov.br e que o documento tem a mesma validade do boletim presencial. A orientação básica, que nem cabe só a Polícia Civil orientar, mas acredito que todas as instituições responsáveis, é que os cidadãos se resguardem, né, evitem exageros, coloquem os seus pertences pessoais em bolsos bem guarnecidos, que evitem fácil acesso por pessoas de má índole, né? Além dos seguranças privados e da Polícia Militar, 220 câmeras estão espalhadas pelo Parque Vila Germânica. Tudo para levar segurança e tranquilidade aos foliões que visitam a 38ª Oktoberfest. E hoje tem a apresentação dos Velhos Camaradas na Oktoberfest. É um tradicional grupo de canto que celebra a cultura alemã. O coro conta com mais de 30 integrantes e se apresenta daqui a pouco, às 8 horas da noite. Não é apenas um show de música, também envolve uma performance teatral que tem como cenário um bar em que os amigos se reúnem para beber chopp. As apresentações acontecem desde 2010 e mostram que é possível animar a Oktoberfest com músicas tradicionais da cultura alemã. O repertório traz os clássicos sempre aprovados pelo público. Além desta noite, os Velhos Camaradas se apresentam na quarta-feira da próxima semana e no último dia da festa, domingo, dia 29. Os shows sempre acontecem no Spatenplatz. A seguir, vamos falar sobre a importância de uma comunicação segura em momentos de catástrofe. Nós voltamos já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Há 50 anos nasceu uma rosa e dela floresceu a esperança. A Rede Feminina de Combate ao Câncer presta serviços gratuitos de apoio de prevenção do câncer do colo do útero e diagnóstico precoce do câncer de mama. São 5 décadas de carinho, acolhimento e melhoria na qualidade de vida. Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau. 50 anos. Histórias que florescem esperança. Restaurante Heimat, família, tradição e boa comida.
anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos de domingo a sexta-feira um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã, sabores internacionais e com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, atendendo de domingo a sexta-feira. Atende festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Cooperfest, ofertas para brindar e economizar. Ofertas válidas de 20 a 22 de outubro na Cooper Super. Alcatra bovina com maminha montana, R$ 32,90 o quilo. Entrecote bovino a vácuo montana Steakhouse, R$ 39,98 o quilo. Presunto fatiado Pamplona, 400 gramas, preço cooperado R$ 9,98. Café a vácuo União, 500 gramas, preço cooperado R$ 9,99. Cerveja W Beer, por malte, 350 ml, preço cooperado R$ 2,29. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também pelo minhacooper.com.br. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina, Aldo Batista Neto. Boa noite, Neto. Obrigado pela participação com a gente. Jorge, é um prazer estar novamente aqui com você. Tá? Obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores. O senhor é ex-secretário da Defesa Civil do Estado, foi secretário da Defesa Civil aqui em Blumenau, coordenador da gestão de desastre da Defesa Civil Nacional. Então tem muito conhecimento para falar sobre esse momento que passamos aqui recentemente, que demos uma trégua agora, né? A começar pelo nosso sistema de prevenção, que são as barragens lá no Alto Vale, e as polêmicas a cada acontecimento, como esse que a gente viveu aqui, que acabam sendo disseminadas. Afinal, como é que funciona esse sistema de contenção? O que a gente ouve que é verdade e o que a gente tem que ficar atento porque não é verdade? Bom, Jorge, na verdade é o seguinte, todo esse sistema preventivo de inundação gradual, que é o que nós passamos a chamar de enchente, conhecemos lá por enchente, ele passa de uma seguinte lógica: reter atrás de sistemas de contenção o máximo de água possível para evitar que ele caia, tudo que chova caia diretamente na calha principal de um corpo hídrico importante, que no nosso caso é o Itajaí-Açu. Então, reter o máximo de água atrás de sistemas de contenção, que são as nossas represas, que hoje nós temos 3 grandes que atendem o vale, desde o Alto Vale até a Foz. Nós estamos falando de Ituporanga, nós estamos falando de Taió e nós estamos falando de José Boatê, onde você tem uma quantidade violenta de metros cúbicos de água sendo retido atrás e um aporte de volta para o rio de forma controlada. É essa a lógica. Mas é importante para quem nos assiste ter ideia assim, ó, todo esse sistema que está em operação, ele atende mais de 50 municípios. Sem sombra de dúvidas, o maior deles é a cidade de Blumenau, na sequência vem Rio do Sul, por conseguinte a cidade mais populosa, nós estamos falando aí na terceira economia do estado, mas esse sistema todo atende a todo o Alto Vale, Médio Vale, Vale e Foz, e não somente para a cidade de Blumenau. Criou-se uma polêmica porque o prefeito de Taió criticou o fato das comportas não serem abertas em Taió para beneficiar aqui a cidade de Blumenau. Que reflexo seria esse, né, se as comportas fossem abertas aqui na nossa cidade, né? É importante compreender assim, ó, as cidades que têm no seu limite geográfico as represas, elas não são as cidades, principalmente o seu centro urbano, ela não é atingido pelo lago da represa. Mesmo Taió, ela não está no lago de enchimento da represa. Isso tudo são áreas que são compradas, que são indenizadas, tá? A represas para enchentes, elas não são represas que têm um grande volume de água atrás o tempo todo. Na verdade, elas precisam ter bastante espaço para poder reter água, e as cidades não estão nesse lago, tá? da represa. O que aconteceu com Taió foi que ali existe um entendimento diferenciado. Para os técnicos de proteção e defesa civil, quanto mais água você tem atrás da represa, em momento crítico, quanto mais água você tem atrás da represa e menos água no rio, mais seguro é.
Porque você tem uma grande quantidade de chuva que cai na bacia, que não cai atrás da represa. Então o rio mais baixo, cai uma grande quantidade de água para o rio, você tem um fôlego ali importante e metragem que o rio pode subir e baixar sem agravar a cidade, que foi o caso de Itaió. Para os moradores da região, o entendimento é o contrário. O entendimento é quanto menos água atrás da barragem seria mais benéfico. Só que isso foi estudos que foram feitos, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina investiu no manual de operação da barragem, em que traz uma série de elementos que informam certinho a quantidade de comportas que precisam ser abertas, o momento de abrir comporta, o momento de fechar comporta. Isso não é num achismo, no entendimento exclusivamente de um técnico, de um operador. Isso tem tecnologia bem robusta por trás e existe esse entendimento não calibrado, vamos dizer assim, entre moradores, entre gestores locais e os operadores da barragem. Tá? Mas assim, não é só a cidade de Blumenau ou a festa que é beneficiado, são todas as cidades do Vale. Nesse evento que a gente passou também, uma outra coisa que ficou muito evidenciada e que sempre gerou polêmica foi a forma de divulgação, a forma de se divulgar o que pode vir a acontecer, de se fazer projeções, umas oficiais, outras não tidas como oficiais. Num momento como esse, o que diz a regra? Bom, na verdade mudou a regra de forma bem clara, principalmente após os desastres de 2008, aqui na região do Vale. Nós estamos falando aí em desastres 9, 10 e 11 na região serrana do Rio de Janeiro. Se mudou muito as estratégias, principalmente de comunicação e de informação do evento. Anteriormente, o gestor público só ia a público dar notícia quando ele tivesse completa assertividade. Hoje essa estratégia mudou. Hoje, desde muito cedo, tanto os gestores como a própria população começa a ser informada ainda de forma muito precoce sobre o que está por vir e conforme as coisas vão acontecendo, dar transparência à informação. Isso é trazer o cidadão para a coparticipação do processo de tomada de decisão. Então é bem diferente, nós estamos falando de uns 10 anos de intervalo, Jorge, é bem diferente a estratégia. Então quando você pega uma cidade como Blumenau, com alta recorrência de eventos, onde a população já sabe, já tem ideia de como ela vai ser impactada e como ela pode ser atingida, você tem ela mais apta a receber informações, independente de como ela venha. Quando você tem cidades não acostumadas rotineiramente com um evento mais severo, você tem que ter um feeling mais apurado para não criar pânico nas pessoas e da mesma forma que as pessoas compreendem e acreditem no que você está dizendo. Tá? Então assim, órgãos não oficiais, empresas particulares, trazem uma riqueza muito grande de informações, mas não têm a obrigatoriedade de acertar. Órgãos oficiais necessitam, até por questões legais, terem o máximo de assertividade possível, porque tem muita coisa envolvida. Tem o comportamento das pessoas, tem o seu patrimônio, tem a parte da economia da cidade e da região. É por isso que a gente vê uma demora maior da Defesa Civil, por exemplo, em fazer projeções ou divulgar informações sobre projeções de nível do rio, por exemplo. Exatamente, até porque, Jorge, é importante essa ter a tua colocação, porque nós estamos falando de uma estratégia de nowcasting, nós estamos falando de uma estratégia de 6 horas de antecipação. A meteorologia trabalha por trimestre. Então, quando nós falamos em mês, nós estamos falando numa tendência. Quando você fala em semanas para um evento, você fala em possibilidades. A assertividade é dada em horas. Então, você tem técnica e ciência por trás desse curto intervalo, mas o gestor público, que tem a obrigatoriedade de ser cada vez mais assertivo, ele vem a público falar quando realmente ele tem certeza. Mesmo assim, ele não se esquiva de dar o máximo de informações para as pessoas trabalharem o que a gente chama da autoproteção, que ela também tome posição sobre que tipo de atitude ela vai tomar. Tá? Então, assim, empresas trazem informações com qualidade? Trazem, mas as pessoas, o ideal é que sigam os órgãos oficiais e a imprensa, né, como um todo, que tem um papel fundamental nesse compartilhar dados para o processo de tomada de decisão. Pelo conhecimento e experiência que o senhor tem, onde é possível melhorar no sistema de prevenção aqui da nossa região? Olha, hoje o Vale do Itajaí, como um todo, tá, nos últimos 3 anos ele recebeu um aporte muito importante em equipamentos de medição, em equipamentos de solo. Nós estamos falando desde da questão da pluviométrica, a questão da medição de chuvas em tempo real, o nível de rio em tempo real. Essa parte de equipamento de solo recebeu um aporte muito importante nos últimos anos. Sem falar que nós temos os 4 radares meteorológicos que trabalham exatamente nessa previsão de curto espaço de tempo.
o acesso direto ao satélite GOES-16, satélite norte-americano, de questões climatológicas e de tempo. Ou seja, na parte de previsão, nós melhoramos muito na última década. A difusão da informação, nós melhoramos muito, né? Hoje a Defesa Civil Nacional tem um WhatsApp em que o cidadão pode se cadastrar. É só entrar no site da Defesa Civil Nacional, ele dá um passo a passo. Ele é um pouquinho mais moroso do que o 40199 pelo SMS, né, para se cadastrar, mas as pessoas têm como ter acesso à informação de qualidade e em tempo real. O que nós precisamos virar a chave de forma muito acentuada, de forma muito importante, é o que as pessoas fazem quando chegam a informação. É a autoproteção. E as pessoas compreenderem, vamos supor, o morador de Blumenau, ele mora numa cidade que tem alta recorrência de desastres, mas na contrapartida tem um sistema, um exemplo, o Alerta Blue, que é excepcional. É a única cidade do estado que tem um sistema municipal de previsão, condições de dar alerta e alarme de forma muito assertiva e confiável. Então as pessoas compreenderem que elas têm que viver com risco, dentro de um risco aceitável, viver numa cidade que tem alta recorrência, mas nem por isso impede de que a economia se mantenha e de que a vida transcorra de forma tranquila, desde que ela compreenda isso, tenha o costume de acompanhar as previsões, compreender o risco de onde ela mora e tomar as ações de autoproteção. Essa é a nossa realidade, não é inventado pelo catarinense, nós trouxemos isso do japonês, que tem 93% do seu território em área de risco e precisou elaborar essas estratégias, essas boas estratégias para ter vida com qualidade. Ou seja, temos ferramenta, precisamos educar as pessoas para entender o funcionamento disso. Também, e compreender que por trás de todo esse grande sistema de previsão, você tem muita matemática, você tem os algoritmos, você tem os modelos rodando. E os modelos são diretamente ligados com alta recorrência. Lugares com alta recorrência, esses modelos, esses números são mais apurados, diferente de uma cidade que não tem histórico. Ela pode ser surpreendida com eventos que não aparecem na história do seu município. Essa é a realidade catarinense. E as defesas civis, tanto do Estado quanto as defesas civis dos municípios, na última década se desenvolveram muito, só que na contrapartida os eventos têm ficado cada vez mais severos e cada vez mais inéditos. E também. A gente vê isso, né? A cada ano, os eventos parecem que se alteram. Dizem os técnicos que estudam, né, esses assuntos, dizem os cientistas, de que os eventos serão cada vez mais severos, com mais poder destrutivo, ficarão mais tempo agindo no ecossistema com menos intervalo entre um e outro. Essa é a realidade do nosso planeta. Então temos que sempre estar atentos. Exatamente. Aldo Batista Neto, obrigado pela sua participação. Obrigado uma vez pelo convite, conte sempre conosco. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Para você, uma ótima noite. Um bom final de semana. Divirta-se com responsabilidade. Na segunda-feira a gente está aqui de volta. Até lá. Obrigado, Coronel Carlos Olímpio Menestrina, secretário da Defesa Civil. E aqui nós terminamos a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente está aqui de volta. Até lá.